Bem-vindos à Politeia. Eu sou o Rodrigo Couto e vou começar com um questionamento. Quantas vezes nos últimos anos você já ouviu a palavra ideologia? Uma das preocupações aqui no Politeia é mostrar e indicar como usar as palavras do nosso vocabulário político de modo mais preciso, adequado. E se existe uma palavrinha que causa muita confusão, é a palavra ideologia. Ideologia, de forma mais técnica, especializada, pode indicar uma doutrina política ou uma tradição filosófica. Então você tem como ideologias o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo e outras mais. Porém, ideologia também pode ser utilizada para designar quaisquer conjuntos de ideias. E essa é uma utilização técnica ou não especializada do nosso dia a dia. Então, alguém pode dizer, bem, as ideias de fulano, do político tal, são ideologia ou são ideológicas. Bem, o que é que isso significa? Ou seja, no nosso uso não especializado de ideologia, o que é que isso significa? E como acessar esse significado? Como entender o nosso significado de ideologia? Bem, aqui um alerta inicial. Esse é um dos termos mais controversos, não só do vocabulário político, do cotidiano, mas do estudo das ideias políticas. E cada pensador, cada autor diferente vai apresentar a sua própria definição de ideologia. Então, nós vamos aqui apresentar três abordagens, uma epistemológica, uma sociológica e finalmente uma psicológica. E a partir dessas três abordagens, nós vamos tentar chegar a uma definição de ideologia como parte do nosso vocabulário cotidiano da política. Em um vídeo posterior eu vou tratar de outra acepção de ideologia que me parece mais interessante e é mais técnica na realidade, não se confunde com essa, não invalida desse vídeo, que é a do pensador Russell Kirk. Bem, mas vamos às três abordagens que eu mencionei. A primeira delas, epistemológica, e é aquela que surge com a própria palavra ideologia. Essa palavra surge nos últimos anos do século XVIII, com Destutt de Tracy, que era um pensador, um aristocrata e pensador francês, e que, aprisionado durante a Revolução Francesa, começou a estudou Locke, estudou Condillac, que eram pensadores essencialmente empíricos e que pensavam o ser humano a partir do mundo dos sentidos, pensavam a mente humana a partir do mundo dos sentidos, ou seja, da nossa experiência do mundo exterior. E a partir de Locke, Condillac e outros, ele pensou a ideologia como uma nova ciência para o estudo das ideias. E vejam só, que a ciência e ideologia não tem nenhuma relação com o que nós hoje chamamos de ideologia. O Destutt de Tracy, ele entendia que todas as ideias que nós temos possuem origem em estímulos do mundo exterior. Então o estudo dele das ideias deveria começar, segundo ele próprio, através do estudo do sistema nervoso humano. O próprio Destutt de Tracy afirmou que a nova ciência, ciência e ideologia, era um ramo da zoologia, ou seja, ela estava ligada muito mais às ciências que hoje nós chamamos de são ciências da vida, ciências biológicas. Bem, Destutt de Tracy publicou uma obra chamada Elementos de Ideologia, com o primeiro volume dedicado ao que é ideologia, essa nova ciência. Mas essa acepção científica, ou seja, técnica de ideologia, não
pegou, não se tornou parte do vocabulário político das pessoas. E isso fica muito claro também no início do século XIX e com um personagem que agora é ainda lembrado, que é Napoleão. Sim, aquele Napoleão, o ditador francês. E Napoleão, em uma crítica aos democratas e às ideias do iluminismo francês, ele critica a ideologia como a busca por princípios ou razões das coisas, e que, bem, seria a fonte para uma lei válida para toda a humanidade. Essa seria a meta dos ideólogos. E Napoleão critica isso também com a afirmação de que, bem, ao invés de buscar os princípios de todas as coisas e ao invés de buscar uma lei para toda a humanidade, eles deveriam tomar como guia o coração humano, ou seja, a natureza humana, e as lições da história. Então aqui nós temos em Napoleão a ideia de ideologia como algo que não está atado à natureza humana, ou seja, ao comportamento habitual do ser humano, e à história humana, ou seja, as coisas que nós aprendemos com o estudo da história, com a leitura da história. Então já em Napoleão temos a ideologia como algo que se afasta da realidade. E isso nos leva à segunda abordagem de ideologia, que é a de Marx e Engels, a abordagem sociológica de ideologia. E vejam só, no início do século XIX, ideologia, isso fica claro com Napoleão, passou a ser associada a radicais, a revolucionários, a doutrinas de ruptura. E era uma acepção essencialmente pejorativa, negativa do termo ideologia. E é curioso porque Marx e Engels, personalidades completamente diferentes de Napoleão, assumiram algo dessa carga pejorativa do termo ideologia. Bem, vamos entender isso a partir do pensamento deles próprios e essencialmente da obra A Ideologia Alemã. Bem, o que é que Marx e Engels pensam sobre ideologia? Ideologia, para os autores, seria o reflexo da sua posição no interior de uma relação de dominação. Porque, vejam, para Marx e Engels, todas as ideias, na verdade, são reflexos de uma organização material da sociedade. Nessa sociedade onde o indivíduo encontra inserção, seja um ambiente econômico material no qual ele vive, as ideias serão reflexos de determinadas relações econômicas e materiais. E, ainda mais importante para Marx e Engels, serão reflexo da posição do sujeito na sociedade. Mas é que está. As ideias que circulam em uma sociedade burguesa, que era aquela criticada pelos autores, não eram produzidas pela classe trabalhadora, mas sim por intelectuais burgueses. E por isso o objetivo dessas ideias era um falseamento da realidade, era mascarar a realidade de dominação de uma classe por outra. Bem, e o que é que isso significa? Bem, significa que essas eram ideias desatadas da realidade. Ou seja, aqui nós temos algo muito próximo do pensamento de Napoleão. Marx e Engels dizem que a ideologia é algo que ignora os processos históricos. Claro, os processos históricos como descritos pelo pensamento marxista. Então, vejam só, a partir de outra leitura da história, o próprio marxismo poderia ser considerado uma ideologia. Bem, e aí nós vamos para a terceira parte, que é a ideologia a partir de uma perspectiva psicológica, ou de uma metodologia da psicologia. Bem, aqui Freud. Bem, com Sigmund Freud, você tem ideologia como parte de alguns comentários bastante indiretos e breves do autor.
mas ele associa ideologia e religião, e na verdade ele assimila ideologia e religião. Então, para Freud, religião é uma ideologia. Freud era um pensador essencialmente ateu. E o que é que ele vai falar sobre religião? Bem, primeiro precisamos entender que para Freud o ser humano é um ser instintivo, ele possui uma dimensão instintiva. Mas a vida social, a vida civilizada só é possível com uma repressão dessa dimensão instintiva, com um direcionamento desses instintos. E isso ocorre através da educação do sujeito, desde o seu nascimento, para que ele entenda que existem proibições, são proibições da sociedade e que permitem a vida civilizada. Bem, você não pode, por exemplo, matar o seu vizinho só porque ele faz muito barulho. Você não pode realmente ceder às suas pulsões o tempo todo. E isso possui dois efeitos, segundo Freud. Bem, em primeiro lugar, o indivíduo vai se sentir isolado, que não podemos entrar nos pormenores. E em segundo lugar, ele vai se sentir ressentido, ele vai ter ressentimento em função dessa repressão dos seus instintos. Pois bem, onde é que a religião entra aí? A religião entra para reintegrar esse indivíduo a uma comunidade e, fundamentalmente, para auxiliar essa comunidade, essa sociedade, na repressão dos instintos. Porque, vejam só, a religião traz uma ordem moral objetiva. Claro, Freud não acreditava nessa ordem moral, mas ele acreditava nos efeitos práticos da crença numa ordem moral. E essa ideia de uma ordem moral, essas proibições auxiliadas pela religião, vão facilitar a repressão dos instintos em sociedade, ou vão ao menos facilitar a justificação dessa repressão dos instintos em sociedade. Então, concluindo, tanto em Dessous de Tracy quanto em Napoleão, Marx, Freud, nós temos a utilização do termo ideologia. Qual é a diferença? Bem, Dessous de Tracy, que traz uma abordagem epistemológica, ele entende a ideologia como ciência, ou seja, não tem nada a ver com o que Napoleão fala. Mas a partir de Napoleão, aqui no vídeo, nós temos ideologia como algo que não possui relação com a realidade, não está atada ao mundo real. Então, personalidades tão distintas quanto Napoleão, Marx e Freud entendem a ideologia como algo que não se confunde com os fatos. Claro, cada um vai apresentar a sua própria versão dos fatos, cada um deles. Mas o dado básico é esse: a ideologia se afasta da realidade, não possui base na realidade, é alheia à realidade. E isso provavelmente informa algo da carga pejorativa que o termo ideologia, ou ideológico, ou ideólogo possui no nosso cotidiano, possui no nosso discurso político cotidiano. Como eu falei, em um vídeo posterior eu vou trazer uma acepção mais técnica de ideologia, que é a do Russell Kirk, que é um pensador que me é muito caro. E para ter acesso rápido a esse conteúdo e pronto a esse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Claro, gostamos do seu like, deixe aqui o seu like, deixe também o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau!